Meus irmãos, a Páscoa, ela é a mais solene das festividades do povo judeu. Sim, a instituição da Páscoa, ela é um marco, não apenas no calendário judaico, mas um marco para todo o chamado povo de Deus como nação. Considerando o entendimento reformado de que o Israel antigo era a representação da igreja no Antigo Testamento, a Páscoa deve ser para nós, a igreja de hoje, a mais solene das festividades cristãs, por tudo que ela representa para aqueles que são marcados pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. Quando nós tomamos ciência, conhecimento, entendimento sobre o que representa a Páscoa, todos os seus elementos envolvidos, o significado de cada um deles, torna-se mais difícil nós não nos incomodarmos com a visão mundana agregada a uma data que é tão especial, que é tão solene. O que nós vemos hoje, meus irmãos, é um mero festival, em parte religioso, preocupado com religioso no sentido dogmático mesmo da palavra, preocupado com alimentos que não se podem comer, alguns rituais que precisam ser feitos, não poder ingerir bebida alcoólica, pode encher a cara o resto do ano, né? Mas na Páscoa não pode, porque não agrada ao Senhor, esse tipo de coisa, esses dogmas religiosos, né? E uma outra parte, ela é meramente consumista. A preocupação maior é de adquirir, né, um saboroso, suculento ovo de chocolate, vistoso, né, e absurdamente caro também, né? Mas quem não gosta de chocolate, né, quem não gosta que atire a primeira pedra, né? Acredito que chocolate é bom e gostamos. Mas como ovos e coelhos, obviamente, não nos interessa hoje, a Bíblia não fala de nada disso, claro. Nós vamos nos concentrar no que é de fato importante neste dia, nesta data. O dia de hoje, domingo de Páscoa, ele é propício, ele é perfeito para relembrarmos uma história verdadeira de fé e salvação que mudou a vida de um povo até então escravo de uma nação poderosa, prisioneiro, e um povo que clamava por um libertador. Vamos meditar na história de um povo marcado pelo sangue de um cordeiro inocente, sem dolo, cuja morte estava predeterminada desde a eternidade. Esse aí é o nosso tema do nosso sermão, um povo marcado pelo sangue. A história desse povo, claro, ela é longa, está contada em 66 livros que juntos formam um livro só, está aí na tua mão, a Bíblia Sagrada, mas claro, pelo tempo que nós temos hoje, vou tentar ser o mais breve possível, não há como contar toda a história acerca desse povo, por isso vamos nos ater numa parte especial dessa maravilhosa trajetória, história deste povo, episódio que está registrado em Êxodo, capítulo 12, versículo 21 ao 27, que nós vamos ler o nosso texto base de hoje. Nós vamos ler na NVI, a Nova Versão Internacional. Se você não tem, pode acompanhar aqui no telão, ou então na sua versão, são poucas diferenças apenas. Então vamos ler com atenção, reverência à palavra do Senhor. Êxodo capítulo 12, do versículo 21 até o versículo 27, diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e também nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para
matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Vamos orar? Senhor Todo-Poderoso, Deus gracioso e misericordioso, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura, Senhor, da tua palavra. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, para celebrarmos essa história, celebrarmos a vida de um povo marcado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra seja clara acerca de tudo que precisamos compreender sobre a Páscoa, para que possamos aplicar a nossa vida para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a época aqui era o mês judaico de Abib. Era o primeiro mês do calendário judaico, uma época como a nossa, entre mês de março e mês de abril. É importante a gente lembrar dessa situação. Aquele povo, o povo hebreu, amargava cerca de 430 anos de escravidão ali no Egito. Gente, mais de 4 séculos. Até que Deus levanta um libertador para o seu povo, Moisés, que havia sido criado pela filha de Faraó. Ele é chamado pelo Senhor para interceder pelos israelitas ali, perante o monarca egípcio. Diante do coração endurecido do Faraó, o Senhor envia 10 pragas terríveis sobre o Egito, uma após a outra, iniciando-se um processo divino de convencimento, podemos falar assim, que culminaria na libertação do povo. A história é muito conhecida, tem filme a respeito. Bom, os sinais, a história está no Êxodo, né? Você estuda ali, recuando aí um pouquinho, capítulo 11, 12. Esses sinais, eles se iniciam com a transformação das águas do rio Nilo em sangue, e aí vai sucedendo uma série de sinais. Sapos invadem o Egito, não é um pouquinho de sapos, são muitos sapos saindo do próprio Nilo. Tem uma invasão de moscas, de gafanhotos, o gado todo dos egípcios morre, sendo preservados os animais do povo israelita, e assim se segue até que se chega à 10ª praga, a mais mortal, a mais terrível. E essa praga, essa 10ª praga, está relacionada aqui com o nosso texto de hoje. O capítulo 12 de Êxodo revela então a pior e mais devastadora das 10 pragas, porque mataria os primogênitos das famílias que estivessem no Egito. Todavia Deus tinha um plano de salvação para o seu povo. Aleluia. Que plano era esse? Ou parte desse plano? Aqueles que estivessem no interior das casas, cuja moldura da porta tivesse marcada com sangue de um cordeiro ou de um cabrito, não seriam atingidos pelo destruidor mortal que haveria de passar sobre o Egito. O sangue, portanto, seria a marca para diferenciar aqueles que ouviram, aqueles que compreenderam e seguiram as instruções de Moisés, que nós lemos aí nos versículos 21 e 23. Mas nós vamos examinar todo esse texto que nós lemos, desde o 21 até o 27, e vamos atentar para as lições que nós podemos extrair dessa linda história de fé e salvação. Vimos aqui que o texto vai falar de um sinal, né? Uma marca de sangue. Essa marca, além de identificar o povo, um povo diferenciado, um povo identificado por aquele sangue, vai também livrar aquele povo da morte. Todavia, meus irmãos, para que os hebreus vivessem
foi preciso que um animal morresse. A marca de sangue que salvaria o povo necessitou de um sacrifício. Olha o que diz o versículo 21 aí, ó. Um sacrifício foi necessário. Diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Quem eram essas autoridades aqui, ou anciãos, de acordo com a tradução, né? Que autoridades eram essas que o texto se refere? A resposta está aí mesmo no capítulo 12, no versículo 3. Acompanhe na tua Bíblia, diz assim, versículo 3: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então, basicamente, essas autoridades aí, esses anciãos mencionados no versículo 21, eram os chefes das famílias. As famílias de Israel eram patriarcais, ou seja, era função do homem, do chefe da casa, separar o cordeiro para a sua família. Se a família fosse pequena, detalhe, esse animal fosse muito para alimentar a sua pequena família, ele deveria dividir com o vizinho, conforme nós vemos aí no versículo 4, olha o que está escrito: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Meus irmãos, em que pese a apreensão daquele momento, havia uma expectativa do povo de que algo iria acontecer e eles estariam protegidos. Em que pese toda aquela apreensão do momento, a Páscoa, segundo as orientações do Senhor a Moisés, deveria ser uma celebração da família, e entre famílias. Lembremos aqui novamente, nós estamos falando de um povo que estava escravizado há mais de 4 séculos. Certamente a identidade daquela gente e até mesmo os relacionamentos, os valores familiares estavam comprometidos, estavam fragilizados. Eles estavam inseridos numa sociedade completamente diferente da deles. A família, haviam valores comprometidos naquele momento. Então Deus trata de aproximar aquelas famílias em torno de uma mesa, em torno de uma refeição. Então a gente percebe que no plano de libertação de Deus para o seu povo, não constava apenas, não era o ritual pelo ritual, não era apenas fazer aquela série de rituais previstos na Páscoa, como a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas era também propósito de ver as famílias unidas, famílias reunidas e, se possível, se relacionando com vizinhos, com outras famílias. Portanto, na celebração da Páscoa, meus irmãos, há um plano de resgate de valores familiares e também um resgate da própria identidade daquelas pessoas como nação. Como já dissemos aqui, para que aquelas famílias vivessem, um ser inocente precisaria morrer. Para o povo ser marcado pelo sangue, um sacrifício foi necessário. E aí, meus irmãos, nós precisamos abrir uma explicação um pouco maior aqui nesse início, para que o texto flua com uma compreensão melhor daqui para frente. Então, assim, a gente precisa meditar sobre 3 questões relacionadas ao ritual da Páscoa aqui, exigido por Deus, por intermédio de Moisés. Primeiro, por que um animal precisou morrer? Segundo, por que não poderia ser qualquer animal? E terceiro, por que a morte deste animal e a maneira como ele seria consumido deveria seguir uma série de regras muito específicas? São coisas que a gente deve se perguntar para entender. Primeiramente, por que um animal precisava morrer? Meus irmãos, após a queda do homem, narrada lá no Gênesis, Deus, por sua vontade, misteriosamente, de certa forma para nós, instituiu o que nós podemos chamar de morte substitutiva. Grave isso na tua mente: morte substitutiva, como uma maneira de remir ou perdoar temporariamente o pecado do homem. Lá no Gênesis, no início, capítulo 3, a gente vê que ao pecar,
o homem, ele e a mulher passam a enxergar a própria nudez. Então aquela pureza, a inocente vai embora, o pecado corrói, o pecado adoece, o pecado, por outro lado, abre os olhos para a própria degradação humana. Então eles olham a própria nudez, agora aquele corpo, eles têm a noção do pecado, eles se envergonham, e aquela atitude de se ver simboliza a própria noção do homem do erro, do próprio erro, da própria condição, né, de depravação total naquele momento. Envergonhados, eles tentam se cobrir com folhas de figueira, e essa atitude, essa tentativa de se cobrir simboliza muito claro a incapacidade do homem de encobrir o próprio pecado diante de Deus, porque aquilo não era suficiente. Por mais que eles tentassem, eles não poderiam encobrir o seu pecado diante de um Senhor, diante de um Deus que é santo. Então Deus, vendo a incapacidade do homem e da mulher de cobrirem-se à sua maneira, o que Deus faz? Ele os veste com peles de animais mortos pelo próprio Deus. O ato divino aí, meus irmãos, nos leva a considerar que as peles daqueles animais ainda estivessem sujas de sangue. Animais foram mortos para encobrir a nudez do homem pecador. O derramamento do sangue de um animal inocente, agora adotado como símbolo maior da Páscoa, representa a morte substitutiva, ou seja, a maneira instituída por Deus para manter o seu povo aceitável perante Ele, que é santo. Temos então, meus irmãos, o sacrifício expiatório, compensatório de um cordeiro inocente, necessário este sacrifício para que o verdadeiro pecador pudesse viver. Ao matarem um cordeiro ali, os hebreus estariam substituindo a morte do primogênito da família pelo sacrifício de um animal inocente. Deus estava ensinando o seu povo, meus irmãos, um princípio de salvação que desde os primórdios apontava para Cristo. A morte do cordeiro era condição para que o povo fosse poupado da morte e liberto da escravidão do pecado. Por essa simbologia aí salvífica, né? O cordeiro do sacrifício não poderia ser qualquer um, já entrando na segunda questão, né? Por que não poderia ser qualquer cordeiro? Êxodo capítulo 12 aí que nós estamos, versículo 5, vai revelar que esse animal, confere aí, ele deveria ser macho, de 1 ano e sem defeito. Tinha que ser perfeito, saudável, 1 ano apenas. É importante observar, meus irmãos, que para o povo, o ritual da morte do cordeiro seria uma prova de fé. Quando o povo segue as orientações de Moisés acerca da Páscoa, as famílias estariam ali demonstrando que criam na promessa de que Deus os pouparia da praga da morte. Logo, o sangue nos umbrais ali, na parte superior, nas laterais das portas das casas, era um símbolo da fé na morte substitutiva do cordeiro aí. Hoje, meus irmãos, hoje, aquele mesmo povo, que agora se chama Igreja do Senhor, consegue ver claramente que aquele cordeiro de 1 ano, um símbolo aí da inocência, da pureza, onde não havia culpa, sacrificado para que famílias fossem salvas, representa a figura de Jesus Cristo. A igreja hoje vê isso muito claro. Por isso, aquele animal não poderia ser qualquer um, não poderia ser qualquer animal. Há um texto em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que lança uma luz inequívoca sobre essa verdade. Só escuta. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver
que lhes foi transmitida pelos teus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Aquele cordeiro não poderia ser qualquer cordeiro, ele tipificava o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, sem mácula, isento de pecado, foi morto na cruz para expiação dos nossos pecados. O sacrifício perfeito, porque perfeito Ele é. Aleluia. A mesma promessa, meus irmãos, feita para aquele povo escravizado lá no Egito, vale para o homem escravo do pecado hoje. Todo aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro serão livres e viverão. Aleluia. Mas, por que a morte? Terceira questão, por que a morte e o consumo daquele cordeiro estava em volta de tantos rituais? Por que deveriam ter regras tão específicas? Muito bem, os detalhes sobre essa questão estão aí nos versículos 8, 9 e 10. Acompanha na tua Bíblia, de Êxodo 12. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Cada elemento aqui, meus irmãos, tem um significado importante. A gente rapidamente vai passar por eles, para que a gente entenda como esses elementos têm um significado muito importante de aprendizado para aquele povo e obviamente para nós. Primeiro, o cordeiro, ele deveria ser assado no fogo, diz aí. Fogo aqui, meus irmãos, um símbolo da ira de Deus, ira no sentido de justiça, a justiça de Deus, ou seja, toda a ira do Senhor, toda a justiça do Senhor, reservada para o seu povo pecador, recai sobre Cristo na cruz do Calvário, simboliza isso. O cordeiro deveria ser comido com ervas amargas, né? Símbolos das amarguras da escravidão, meus irmãos. E é claro que nós olhamos para Cristo na cruz, também uma representação das amarguras, do sofrimento de Jesus, o Cordeiro de Deus, ali no Calvário. 3, deveria acompanhar essa refeição pães sem fermento, né? O fermento, meus irmãos, simboliza na Bíblia em muitas ocasiões o pecado, a malícia, a degradação, a carne corruptível. Tudo isso não era compatível com a santidade de Deus. O apóstolo Paulo recorre a esse simbolismo do fermento, exortando a igreja de Corinto sobre orgulho e pecado, e ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Veja a relação. O pão sem fermento significa um estado que a igreja precisa se apresentar diante do Senhor, possível somente por meio do sacrifício do cordeiro. Por fim, o cordeiro deveria ser consumido por inteiro, né? Se sobrasse alguma coisa, se não conseguiram comer tudo que deveria ali, o resto deveria ser queimado no fogo, não deveria ter nem uma sobra ali. E aqui nós temos um símbolo da obra de Cristo na cruz. O cordeiro deveria ser consumido plenamente, seja como alimento ou seja com o fogo, porque o Cordeiro de Deus se entregou por completo na cruz do Calvário. Os detalhes que envolvem o sacrifício do Cordeiro aqui, meus irmãos, na primeira Páscoa, apontam em todos os sentidos para Jesus, para o nosso Senhor. Cada símbolo aqui, Êxodo capítulo 12, sinaliza também princípios que devem ser observados pela igreja hoje. A importância da igreja se abster do fermento, do pecado, a fim de que possamos nos apresentar diante de um Deus puro. Nós precisamos considerar que as ervas amargas fazem parte da nossa vida.
E quando pensarmos nas nossas desventuras, nas nossas aflições, nas nossas dores, devemos lembrar que a maior de todas as dores foi vivida pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. Quem somos nós para não sofrer? Se o nosso Senhor sofreu a maior das dores na cruz para a remissão dos nossos pecados, podemos olhar para a cruz e contemplar o sacrifício perfeito do Cordeiro. Aleluia! Meus irmãos, na cruz, Cristo se entregou por inteiro por nós, o que deve nos constranger a refletirmos como tem sido a nossa entrega para Ele. Será que a nossa entrega ela é real? Primeiro, será que existe alguma entrega de fato da nossa vida para Ele? E se existe, será que essa entrega ela é plena? Nos entregamos apenas uma parte da nossa vida, ou uma pequena parte às vezes da nossa vida a Ele. Ele se entregou por inteiro, por inteiro. A resposta para a nossa pergunta, muitas vezes, está nas nossas prioridades. Para a gente saber até que ponto a gente se entrega para Jesus, está nas nossas prioridades. Que lugar o Senhor ocupa nas nossas prioridades? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, último. Quando nada mais tiver para fazer, eu vou servir ao Senhor. Quando nada melhor tiver para fazer, eu vou adorá-lo nos cultos. Quando nada mais importante tiver para fazer, eu vou procurar conhecer mais a respeito do Senhor. Eu vou servir aos meus irmãos. Ele se entregou por inteiro por nós. Vimos até aqui então, meus irmãos, por que um sacrifício foi necessário. Adiante no texto, veremos que entre as orientações de Moisés, ali ao povo, constava uma marca, né? Já vimos no texto, um sinal de sangue, que deveria estar à vista de Deus. Não que obviamente Deus precisasse de um sinal para saber quem estava dentro da casa ou não. Não é isso. Tem gente até que faz uns cultos de oração e diz para a gente trazer a foto, né? Já ouvi essas maluquices. Traga uma foto sua, da sua família, para orar no dia da oração. Como quem diz assim, Deus, olha aqui, essa aqui, ó. Essa aqui, a família, ó, para o Senhor abençoar. Não tinha nada a ver com isso, tá? Esse sinal não era para mostrar. Tem alguns até que falam de peça de roupa, né? Esqueçam. Se um dia vocês aprenderam isso, esqueçam isso, por favor. Não percam tempo com essas bobagens, com esses misticismos, com essas bobagens. Deus é Deus, Ele não precisa de foto, não precisa de objeto para você ungir, para abençoar, né? Enfim, fecha parênteses, desculpe aí, ó. Claro que Deus não precisava de uma marca ali, aquela marca tinha a ver com o povo. A marca nos umbrais ali das portas era, antes de tudo, a representação da fé e da obediência dos hebreus. Era um sinal visível de fé e obediência. Olha o que diz aí os versículos 22 e 23. Molhem um feixe de isopo no sangue. Isopo é uma planta, tá, gente? É uma planta, um galho de planta, tá? Um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, seguindo as orientações aqui do Senhor, repassadas por Moisés, o sangue aparece na história aqui, né, como um sinal de fé e de obediência. O sangue ali nas portas evidenciaria para Deus que o sacrifício havia sido feito, havia sido efetuado, mas muito mais do que o sacrifício ter ocorrido, era o fato de que, se ele ocorreu, era porque os moradores daquela casa creram na promessa de que Deus os livraria. Então, aqueles que estivessem com sangue nas suas casas, o Senhor os libertaria. Deus tinha sido claro:
só haveria salvação onde estivesse o sangue. Olha o versículo 23 aí, ó. 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. Esse passar sobre a porta tem muito a ver com a etimologia da palavra Páscoa, tá? Que no hebreu, no hebraico aí, significa passar por cima ou passar adiante sem fazer mal. Então a ideia do termo aqui no hebraico é de poupar mesmo, de proteger. Então a Páscoa tem a ver com isso, passar sem fazer mal, protegendo. Por meio ali do sacrifício de sangue, fora então satisfeita a exigência de Deus, a morte substitutiva. Uma vida tinha sido dada em resgate de outras vidas, somente pelo sangue, meus irmãos, do Cordeiro, visivelmente passado ali nos arcos das portas das casas, haveria livramento, né, da morte. Deus vai reforçar a letalidade dessa praga, né, da 10ª praga, quando Ele ordena para ninguém sair de casa até o amanhecer. Ou seja, se um primogênito, ainda que fosse da família israelita, se ele saísse à rua, quando o anjo da morte passasse ali, esse filho seria morto também. Por quê? Porque ele estaria fora do alcance do local marcado pelo sangue expiatório. Meus queridos, a marca do sangue, ela tem um significado de poder nesse texto aqui. O sentido aponta para o valor imensurável do preço que foi pago pelo Cordeiro de Deus na cruz. Na cruz. O sangue que marcava os salvos no Egito tipifica o sangue sacrificial derramado por Jesus ali no Calvário por nossas vidas. O sangue do Cordeiro, ele sela, ele marca, ele sela aqueles que creem, aqueles que compreendem e aqueles que atendem o chamado do Senhor para a salvação. O sangue diferencia aquele povo de um outro povo que pertencia ao Egito. O Egito aqui, assim como a Babilônia e outros símbolos nas Escrituras, tipifica o mundo, o sistema anti-Deus que escraviza pessoas no pecado e busca afastar o máximo de pessoas possível de uma vida livre em Cristo Jesus. Aleluia. Olhando para esse texto aqui, nós podemos contemplar, meus irmãos, um Deus que planejou cuidadosamente a libertação do seu povo, de uma forma estranha, né? Misteriosa, estranha de entender, mas que não cabe a nós questionarmos a maneira como Deus faz, e sim aceitar e receber de graça, porque nós não tínhamos a mínima condição de pagar o preço pelo nosso pecado. O preço impagável foi pago na forma do sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz por nossas vidas. Não teríamos condições de pagar esse preço. Então nós vimos que um sacrifício foi necessário, assim como um sinal de fé e obediência precisou ser pintado na frente das casas. Agora o texto vai nos mostrar, meus irmãos, que todo o sentido expiatório aqui, simbolizado no sangue derramado do Cordeiro, deveria ser celebrado e ensinado às gerações futuras. Sim, uma lição a ser celebrada e ensinada. Versículo 24 a 27, olha o que diz o texto: obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Esses versículos aqui têm uma conexão com o princípio que é repassado lá no versículo 14. Olha aí na tua Bíblia o que diz o versículo 14. Diz assim: este dia
será um memorial para vocês, e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Veja, o verbo é imperativo aqui. Indica que deveria ser feito diligentemente pelo povo, aquela celebração, de geração em geração. Versículo 24 que nós lemos diz: obedeçam, olha o imperativo do verbo, obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. A Páscoa, portanto, meus irmãos, aqui deveria ser um memorial permanente, perene. Por quê? Porque ele foi instituído pelo próprio Deus. Mais adiante, o Pentateuco, mais especificamente no livro de Números, capítulo 9, o povo vai celebrar a Páscoa no deserto ainda, mas é a última ocasião que ocorre antes de ser uma festividade, uma celebração perpétua, quando o povo já entra na terra prometida, como diz aí, como orienta o versículo 25, né, que diz: quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia, celebrem a Páscoa. Este é o decreto perpétuo instituído por Deus para aquele povo. Isso se aplica a nós hoje? Será que hoje a igreja do Senhor precisa sacrificar um cordeiro, comê-lo assado, e se não consumi-lo todo, queimar também os restos ali no fogo, ter o acompanhamento de pães sem fermento, né? Tudo isso, ervas amargas? Será que a gente precisa seguir fielmente todas essas instruções? Meus irmãos, primeiramente nós precisamos entender que existe um princípio pascal que precisa sim ser praticado hoje pela igreja, mas não nos moldes dos rituais ordenados no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o cordeiro sem mácula, meus irmãos, puro, perfeito, já foi sacrificado na cruz. Ele veio em carne, e entre tantas lições que o Senhor nos ensinou, nos trouxe, está a maneira como a sua igreja deve celebrar a Páscoa. E aí, dá para a gente viajar um pouco, imaginar que num período como hoje, como esse que nós estamos vivendo, a Páscoa ela era celebrada em Jerusalém, e como nas festividades do calendário judaico, a cidade estava lotada de pessoas, de fiéis, de romeiros. Jesus, então, ali também, parte dessa comemoração, ele como judeu, poucas horas antes de ser levado para o Calvário, ele se reúne com seus discípulos para celebrarem a ceia pascal, a ceia da Páscoa. A narrativa da cena que eu vou ler está em Lucas capítulo 22, versículo 15, versículo 19 e 20. Escuta, Lucas 22, 15, 19 e 20. E disse-lhes Jesus: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Versículo 19 e 20, versículos. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Meus irmãos, a ceia do Senhor é o nosso memorial da Páscoa. Ela foi instituída por Cristo na celebração da ceia pascal judaica. Os israelitas celebravam a Páscoa para comemorar a libertação da escravidão do Egito. Nós celebramos a nova vida e a libertação que nós temos em Cristo Jesus. Aleluia. Mas existe um outro imperativo aqui nesse texto a ser praticado pelo povo e que também cabe à igreja hoje. Olha o que diz versículos 26 e 27. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas.
quando matou os egípcios. Respondam-lhes, né? Aqui está dizendo, né? Ou direis, em outras traduções, tem o peso do ensino, meus irmãos, do ensino. Deus está dizendo, quando estiverem na terra prometida, pais devem explicar o sentido da Páscoa para os seus filhos, por meio da tradição oral. Por isso, meus irmãos, jamais a igreja pode descuidar de ensinar com clareza o que significou, em todos os aspectos, o sacrifício de Cristo na cruz. Tampouco os pais cristãos ou responsáveis podem negligenciar a obrigação de explicar, de ensinar aos seus filhos ou dependentes o verdadeiro sentido do Evangelho. Pensem como pais estão considerando esse dever explícito nas Escrituras. A educação espiritual, seja aqui na igreja ou no seio familiar, é um fundamento instituído por Deus, para que crianças possam seguir por um caminho saudável, o caminho que conduza à salvação. E é nossa obrigação ensinar. Para os descendentes das famílias libertas do Egito, a observância da Páscoa era então uma oportunidade de rememorar a história dos poderosos feitos, atos e promessas do Senhor para aquele povo. Semelhantemente para nós, meus irmãos, a celebração da ceia possibilita-nos falar da obra de Cristo, do que Ele fez na cruz por nossas vidas, para nos salvar, relembrarmos aquilo que nós recebemos por meio do sangue do Cordeiro de Deus, derramado ali na cruz, sem que nós merecêssemos. Sim, nós temos uma lição a ser celebrada com gratidão, com alegria, mas temos também o dever de ensinar esse Evangelho que salva, de explicar por que nós precisamos da marca do sangue de Cristo para nós sermos libertos da escravidão, do pecado. É nosso dever explicar e ensinar. Igrejas perdem tempo com tantas coisas menos importantes do que essa, né? Que a gente não seja assim. Meus irmãos, eu quero caminhar para concluir. Diante de tudo que nós vimos aqui, tudo que as Escrituras nos ensinaram hoje, é preciso que a gente entenda que a Páscoa não pode ser vista pelos cristãos apenas como uma data que a gente comemora no calendário. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, do plano perfeito de salvação de Deus para o seu povo. É isso que nós estamos celebrando, não é só uma data. E por tudo que nós ouvimos aqui hoje da palavra, é importante que agora que a gente caminha para o final da nossa reflexão, a gente possa minimamente responder a duas perguntas. A primeira: será que, olhando para nossas vidas, nós conseguimos nos enxergar do lado de dentro das casas que eram marcadas pelo sangue na porta? Ou será que nós estamos do lado de fora, levando as nossas vidas despreocupadamente, ignorando os decretos do Senhor e por isso fora do alcance do sangue que nos livra da morte? Ao instituir a Páscoa, meus irmãos, Deus estabelece um memorial para o seu povo, uma celebração para fazer aquele povo lembrar que a sua liberdade foi um ato de intervenção soberana, divina. Não houve mérito ali, não houve merecimento. A Páscoa é um memorial de uma intervenção divina em favor de um povo que não merecia salvação.
Do mesmo modo, Cristo deixa um memorial para a sua igreja, um memorial da sua morte. Fazer isso em memória de mim, ele diz. Por meio do sacramento da ceia do Senhor, nós somos lembrados que a nossa redenção foi paga ao preço de sangue. O sangue precioso de Jesus, derramado no Calvário, sem merecimento, apenas por graça, por misericórdia e por amor. Por amor. Por fim, meus irmãos, as últimas palavras desse texto, né? Não dá para deixar de fora. As últimas palavras desse texto é a melhor resposta que nós podemos dar para Deus diante de tamanha graça. Aleluia. Crendo então aquele povo ali no Egito, que Deus cumpriria a sua promessa de libertação, o povo se prostra em louvor ao Senhor e diz, aí versículo 27, parte B, né, diz o texto: então o povo curvou-se em adoração. Prostrados ali diante de Deus, aquelas famílias mostram fé, mostram gratidão pela salvação que eles iriam receber. É o que nós podemos fazer, meus irmãos. É o que nós podemos fazer. Nos prostrarmos aos pés de Cristo, sermos gratos pelo sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. É o que nós podemos fazer. Nos prostrar em adoração aos pés da cruz. Como servos, chamados para glorificar o nome do Senhor, nos cabe ainda o compromisso de ensinar sobre a Páscoa. Não como uma simples celebração, repito, mas como a revelação de um plano de salvação de Deus para o seu povo. Uma reflexão para você, ó. Do mesmo modo que o povo no Egito foi marcado pelo sangue de um cordeiro pintado nos umbrais das casas, um sinal de fé na promessa do Deus Todo-Poderoso, a igreja deve exibir ao mundo a marca do sangue de Jesus, o sinal da salvação oferecida por meio da pregação do Evangelho. Aleluia. Meus irmãos, o valor salvífico, né, libertador desse sangue, ele deve ser pregado a toda criatura para a salvação daqueles que ouvirão e entenderão o chamado. É nosso dever, é papel da igreja celebrar sim o sacrifício e ensinar sobre este sangue que salva, para que outras pessoas sejam também marcadas por ele e libertas da condenação. Que Cristo, meus irmãos, a nossa Páscoa, seja louvado hoje e sempre, para sempre. Ele vive, ele reina. Que a igreja cumpra o seu papel de adorar a ele, de pregar a seu respeito, até que ele venha e que seja breve, meus irmãos. O que é que nós podemos fazer de melhor? Adorá-lo. Eu te convido a ficar de pé e vamos adorar o Senhor com muita alegria pelo que ele fez por nós.